Olá, pessoal! Na nossa aula passada, vimos sobre o Sol e as sombras. Vimos que a sombra, ela ocorre de acordo com a posição do Sol. E também vimos que o Sol não está em movimento, que apesar dele nascer para o lado leste e se pôr para o lado oeste, quem está realizando esse movimento é o planeta Terra. Hoje veremos quais são esses movimentos que o planeta Terra realiza, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Começando aqui sobre o movimento de rotação. Então, observando o céu diariamente, nós vemos que o Sol e outros corpos celestes, a nuvem e todos os elementos que compõem o céu, eles estão em constante movimento. Apesar disso, que chamamos de movimento aparente. Então, apesar desse movimento, não é esses corpos, esses elementos que estão fazendo movimento no céu, e sim o planeta Terra. Então, esse movimento é o resultado do giro em que a Terra dá em torno do seu eixo imaginário, ou seja, o giro em que a Terra dá em torno de si mesmo, que é chamado de movimento de rotação. O movimento de rotação, ele tem uma duração de 24 horas, e é através desse movimento que a Terra ele vai determinar o que é dia e o que é noite. No movimento de rotação, quando uma das faces da Terra, um lado da Terra está voltado para o lado do Sol, então nesse lado a gente chama de dia. E o lado que está oposto, onde está a escuridão, é chamado de noite. Então é através do movimento de rotação que vai ser determinado o que é dia e o que é noite. Além do movimento de rotação, a Terra realiza também outro movimento que é chamado de translação, que é o deslocamento do planeta Terra em torno do Sol. Então, esse deslocamento, essa trajetória que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de órbita terrestre. Chamamos de ano o período em que a Terra dá uma volta completa em sua órbita, ou seja, chamamos de ano o movimento em que a Terra realiza todo o trajeto dela para fazer um giro completo ao redor do Sol. Então, para a realização desse giro, a Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, os dois movimentos que a gente está conhecendo agora, que a Terra realiza, é o movimento de rotação, que tem a duração de 24 horas, e o movimento de translação, que tem a duração de 365 dias e 6 horas. Então, movimento de rotação, o giro em torno de si mesmo, a Terra gira em torno de si mesmo. Movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol. Então, como nós temos aí um giro em torno do Sol de aproximadamente 365 dias e 6 horas, vemos que não são dias exatos, nós temos 6 horas aí. Então, juntando essas 6 horas durante 4 anos, tem um total de 24 horas, ou seja, de um dia, né? 6 vezes 4, 24, que dá o total de um dia. Por isso que de 4 em 4 anos nós temos o chamado ano bissexto, que é o ano onde no mês de fevereiro tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que é recorrente a essas horas que não são exatas no giro da translação, que é 365 dias e 6 horas. Então, durante 4 anos, juntando essas 6 horas, formam-se 24 horas, fazendo assim o ano bissexto de fevereiro com 29 dias. O giro em que o planeta Terra faz em torno dele mesmo se chama rotação, tem uma duração de 24 horas, ou seja, um dia. E é ele que vai determinar o que é dia e o que é noite. O giro em que o planeta Terra faz ao redor do Sol se chama translação, tem uma duração de 365 dias, ou seja, um ano.